Sejam muito bem-vindos a mais um AvivaCast. Hoje nós estamos aqui no momento terapêutico. Vamos estar abordando assuntos que vão trazer transformação à sua vida, que vão impactar você, que vão te ajudar a sair desses lugares de dores e ir para o lugar onde você realmente acessa as promessas do Pai sobre a sua vida. Estamos aqui com a pastora Elisete e eu me chamo Michele Rocha. Mais uma gravação muito especial e hoje aqui nesse momento terapêutico vamos compartilhar muitas coisas que vão abençoar a tua vida. Minha amiga, nós não combinamos de vir de rosa. Quem vai estar nos assistindo vai pensar, olha, as duas são amigas, além de companheiras de ministério, combinaram. Nós não combinamos, nos encontramos aqui quando olhamos, estávamos de rosa. Com certeza tem um propósito aí que vamos tocar muitos corações de muitas mulheres também. Com certeza. E o assunto que nos traz aqui nessa noite é compartilhar acerca de fé e ciência, trazendo aqui alguns relatos de muitos atendimentos que nós temos feito com histórias de muitas pessoas, no qual a gente tem visto a dificuldade muitas das vezes da fé com relação às crenças limitantes. E eu gostaria de que você compartilhasse um pouquinho o que é fé. Fé é você não ver, mas você crer, você acreditar, você confiar. Você não está vendo, mas você tem convicção que aquilo vai acontecer. Isso, fé, todos nós possuímos fé. Sim. O problema é fé em quê? Fé no quê? Porque a fé, ela tem o poder de trazer o impossível quando nós cremos na palavra do Senhor. Então nós passamos aqui, como diz a palavra do Senhor, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Mas tem uma palavra que eu acho fantástica e que define muito para mim acerca da fé. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, que diz assim, cri, por isso eu falei. Nós cremos, então nós falamos. Essa para mim é a maior e melhor definição de fé. Por quê? Porque isso abrange todas as nossas crenças. E o que nós gostaríamos de compartilhar aqui nessa noite acerca de fé é que muitas pessoas, pastora, elas creem tanto, elas se dedicam tanto a buscar, a jejuar, a se consagrar a Deus em busca de algumas respostas, ativando a sua fé, mas de repente os anos vão passando, os tempos vão passando e as coisas elas não vão acontecendo. Então, o que é essa fé que não alcança, que não acessa? É porque assim, uma das coisas são a maneira em que nós convivemos com Deus, a maneira em que nós temos uma intimidade com Deus e a maneira em que nós alimentamos essa fé. Se eu digo eu tenho fé, mas eu vivo um dia comum, eu vivo a minha vida normal, eu vivo somente a minha vida que eu acordo, trabalho, a pessoa está com a família, vai à igreja uma vez na semana, duas, e não alimenta nada mais, ela vai ter uma fé que ela não vai ver resultado. Sim. Agora, se ela pega essa fé que ela tem no Senhor e ela diz assim, eu vou alimentar, eu vou fazer com que ela seja alimentada com uma intensidade que tudo que ela crê, que ela vai conquistar, que ela vai viver, que ela vai romper e que ela vai chegar naquelas coisas em que Deus prometeu, então ela vai ver um resultado. Porque ela está alimentando aquela fé. Ela está alimentando com a sua semana mesmo corrido, com os seus afazeres, porém ela tem uma intimidade com Deus ao acordar, mesmo que aquele pouquinhos minutos, mas ela tem aquele tempo com Deus, ela tem o seu alimento no decorrer do dia, seja lendo uma palavra, seja ouvindo um louvor, seja buscando viver uma intimidade com aquele que vai realizar aquelas coisas na vida dela. Porque como pode eu acreditar em algo, eu dizer eu tenho fé, mas eu não conheço aquele que é o realizador na minha vida. Exatamente. Porque eu posso ter fé, mas eu tenho alguém que vai realizar. Isso. Eu tenho alguém que vai produzir e vai fazer tornar uma matéria, algo que eu vou pegar. Então eu preciso caminhar com ele, conhecê-lo intimamente. Ele me conhece.
Porém, eu preciso caminhar com Ele intimamente, passo a passo, uma intimidade, uma convivência diária. Assim como eu preciso acordar todos os dias e trabalhar, assim como eu preciso preparar o ambiente da minha casa, seja o almoço, o café, seja aquilo que você prepara no seu dia a dia, depois você precisa ir para o seu trabalho, depois você precisa chegar e cuidar de todas as coisas que tem para cuidar numa casa, assim como você tem aquelas tarefas diárias, assim eu preciso ter o meu diário com Deus, com aquele que me dá vida, com aquele que vai realizar os sonhos, com aquele que vai abrir os caminhos, com aquele que eu tendo a minha fé, conectada nele intimamente com ele, as coisas vão acontecer. Aí eu vou professar, né? Eu vou profetizar e vai acontecer, porque aquele que eu creio, eu caminho com ele lado a lado, intimamente. Justamente. Mas, pastora, nos atendimentos e nos aconselhamentos, nas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, nesse tempo tão importante, eu tenho percebido pessoas realmente de fé, realmente que buscam essa intimidade, realmente que buscam conhecer um pouco mais a Deus, mas que chega num determinado momento, parece que a oração chega, como a gente já ouviu muitas das vezes essa expressão, ela bate no teto. Ou muitas das vezes são pessoas que oscilam na sua fé. Tem um dia que elas estão extremamente topo, né? Maravilhosas, estão ali naquele momento matando o urso, sabe? Rasgando a boca do leão. Sim. Estão naquele momento assim que derrubando gigantes. Sim. Mas determinados momentos ou passa alguns dias ali, elas estão ali como alguém que não quer nem sair do quarto, alguém que não quer nem receber visita, pedindo até para morrer. Pedindo até para morrer. Como que nós podemos, terapeuticamente, explicar, trazer uma resposta para essa pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que tem vivido esses ciclos, aonde a sua fé tem oscilado? Tem dias que você crê de uma forma sobrenatural, que você se coloca na presença do Senhor, que você busca, que você mergulha na presença do Senhor, jejua, ora, mas que daqui a pouco, de repente, você está ali pedindo, como o profeta Elias pediu em seu ânimo a morte, depois de uma vitória extraordinária. Como que nós vamos explicar para essas pessoas o que está acontecendo? Você já parou para se perguntar por que você oscila tanto na sua fé? Será que a pastora podia explanar um pouquinho acerca desse assunto? Sim, como você falou terapeuticamente, né? Como é hoje o nome do nosso podcast, temos vivido muito atendimento nisso. Atendemos pessoas que vivem tudo isso e perguntam para nós assim: eu não compreendo, né? Eu estava presa num quarto, desanimada, faço tudo certinho, né? Tô lá na intimidade com Deus, tenho a minha dose diária, tenho o meu... Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós precisamos mudar, como diz o drive, trocar o chip, uma mudança de mentalidade, uma mudança, transformação. Transformar nossa mente. Mas como? Mas se eu já sou crente, eu convivo com o Senhor, eu amo o Senhor, Ele me ama, sim. Mas a Bíblia, muitas partes, muitos versículos da Bíblia falam em renovação da mente. O que acontece? Nós vivemos neste mundo, mas não somos dele. Quando a palavra diz renovar a sua mente no Senhor, seja o quê? Nós precisamos compreender que nós temos intimidade com Deus, caminhamos com Deus, estamos na igreja, temos fé, como você falou, jejuamos, buscamos, e chega no momento em que a pessoa se encontra num quarto, até mesmo pedindo para que o Senhor leve, desanimada, frustrada, cansada com a vida, mas chega um momento que a gente tem uma resposta para isso. Sim, e na verdade, por que nós estamos abordando o tema fé? Porque, na verdade, nós também temos a fé contrária, que nós podemos hoje intitular como uma crença limitante. É uma crença limitante. Por quê? Que bloqueia. Que bloqueia, que te paralisa. O que acontece?
Fé é aquilo que nós acreditamos. Fé é aquilo que nós cremos. Sim. Fé é aquilo que nós compreendemos como certo. Você crê no Senhor, você tem um relacionamento com Deus, mas determinados momentos da sua vida, pelo ambiente que você passou, pelo ambiente que você cresceu, as circunstâncias que te moldaram, pessoas que falaram ou liberaram algumas palavras sobre a sua vida que acabaram você acreditando nessa palavra. Então você começou a gerar uma crença, uma fé em uma crença limitante, naquilo que impossibilita você de romper, de crescer, de alcançar aquilo que realmente o Senhor tem para a sua vida. Por isso que a gente tem visto tantas pessoas oscilarem na sua fé, desanimarem na sua caminhada. Sim. Porque assim, ó, lá em Romanos, olha o que nos diz em Romanos capítulo 12 e o versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformando-se pela renovação da sua mente. Ou seja, a palavra do Senhor está lhes dizendo assim, ó, você vai estar caminhando com Deus, você vai estar tendo intimidade com Deus, você vai estar ali conhecendo Ele dia a dia, porém você precisa colocar em prática os passos que tem à frente. A renovação do nosso entendimento. O que é a renovação do nosso entendimento? É a nossa mente. Eu posso servir ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu estou na igreja há anos, a pessoa às vezes está 20, 30, 10, 5 anos, mas a mente é a mesma, ela aceitou o Senhor, Isso. ela convive com Deus, ela caminha com Deus, porém ela acontece, sabe o que ela acontece? Ela não vive essa renovação da sua mente, não tem essa renovação da mente, e olha o que a Bíblia continua dizendo, renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar. Uma coisa é você caminhar com Deus e você viver o normal. Outra coisa é você ter um entendimento, uma renovação da sua mente e experimentar. Experimentar o quê? O que a palavra diz, que é essa fé que dá o resultado. Quando as coisas não acontecem é porque a nossa mente não foi renovada em Cristo. O que é a nossa mente sendo renovada em Cristo? É nós trocarmos aquilo que nós vivemos por aquilo que Deus tem para nós. A dor que passou, agora por aquilo que Deus nos dá novo. Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia nos diz assim que nós nos tornamos o quê? Nova criatura. Se eu me torno uma nova criatura, então as coisas velhas aonde que ficaram? Ficaram no passado. Mas muitas das vezes está dentro de mim. Estou caminhando com as coisas velhas. A palavra nos diz que nós nos tornamos nova criatura, porém eu carrego o velho junto. Peraí, eu não vou largar o velho, porque toda vez para você trazer algo novo, você precisa tirar o quê? O velho. O velho. Então, para que essa fé, ela seja uma fé produtiva, eficaz, eu preciso fazer o quê? Renovação da mente, para que sejamos capazes de experimentar. O que? Experimentar o quê? Comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para minha vida e para essa vida. Então, quando a minha mente ainda está presa nas coisas velhas, o que acontece? As crenças limitantes, elas vão estar lá no alto. Eu tenho fé, mas as crenças limitantes, quando vê que a minha fé quer ultrapassar o teto, ela vai lá, segura e desce de novo. O que é crença limitante? Na verdade, uma das coisas que me vem à memória agora é você ser paralisado por aquilo que é de trás, que não é de novo. Que eu acredito que temos convicção que a crença limitante é aquilo que foi gerado na nossa infância, adolescência, juventude. Então você ouviu lá que você, se não estudasse, não ia ficar rico. Então você não terminou os seus estudos. Então o que acontece? Aquilo está ali na mente. Daí aí a igreja libera. Você vai prosperar. Você é discipulado. É profetizado, você lê que a palavra liberou riquezas para aquele que é fiel ao Senhor, mas você diz, mas pastora, e eu não prospero, por quê? Porque é uma crença que está te segurando, mas
eu oferto ao Senhor, eu faço obra social, mas você precisa renovar a sua mente. A Bíblia é extraordinária. Aonde está a crença limitante? Ah, está no meu coração? Não. Está na minha boca? Não propriamente. A boca só vai falar aquilo que está na sua mente. Nós Exatamente. precisamos ser renovados nas 3 esferas, né? Isso. Corpo, alma E espírito. e espírito. Então, quando você não renova a sua mente, a crença ela fica ali te segurando. Te Aí, travando, né? você vai, a crença é um demônio, às vezes ele se torna. Ele acaba se tornando, porque tem crenças limitantes que são tão malignas que te prende na dor, te prende na amargura, te prende na culpa e acaba se tornando, te prende no medo. Isso. E o que nós temos, o que nós entendemos e compreendemos é que as crenças limitantes, elas podem ser hereditárias, porque pode passar de geração a geração. Uma mente escrava do bisavô, do avô, que não foi quebrada, que não teve uma renovação desse entendimento, que não foi renovado pela palavra, pelo novo nascimento, pelo enriquecimento que essa palavra traz em nossa vida, e o pai continua propagando a mesma limitação para o filho. Aí o filho casa. E isso nós chamamos de crenças limitantes hereditárias. E também tem as crenças limitantes na esfera social, que está muito relacionado ao ambiente que a pessoa vive. Por exemplo, na palavra do Senhor, a gente tem o exemplo de Gideão. Gideão, ele estava num ambiente que estava vivendo ali um momento de pura escassez, um momento muito difícil. Eles estavam sendo perseguidos pelos medianitas, mas a palavra do Senhor veio até ele e chamou ele de homem valente, homem valoroso. E o interessante é que a resposta dele foi: eu sou o menor da casa de meu pai. Então, assim, a crença limitante, ela se apossa de um eu que não é ela. E quem era Gideão, né? E quem era Gideão? Então, só que ele só falou aquilo que estava aqui, ó, na mente por dele. Causa do ambiente, por causa da sociedade, daquele povo que ele estava inserido, daquela circunstância, daquele momento. Sim. Isso foi o que? Um limitador na vida dele. Mesmo ele conhecendo ao Senhor e dizendo onde está o Deus dos nossos antepassados, que os nossos pais falavam acerca das maravilhas desse Deus, e ali o anjo do Senhor falando com ele, trazendo a mensagem, mas ele estava completamente com dificuldade de acreditar. Ele tinha uma crença, ele tinha uma fé, porém ele estava completamente paralisado por causa dessa crença limitante que o ambiente onde ele estava inserido estava trazendo para a vida dele. É um exemplo que a gente pode dar muito claro desses dias que nós vamos trazer assim para os dias que nós estamos vivendo agora, politicamente. Então, hoje, qual é a limitação de muitas mentes, até 2 pessoas que essa semana eu atendi, que agora o cenário político, eu estou com medo. Porque medo. Uma crença. Eu não posso comprar porque eu tenho medo que podem tomar. Eu não posso investir porque eu olhei assim, eu fiquei observando. É uma crença limitante. É uma crença pessoal. É pessoal. Gerado pelo social. Porque conversando e ouvindo, daqui a pouco compartilhou o quê? Os meus pais nunca gostaram de política, porque política é suja. Políticos são mentirosos. Então aquela crença entrou, aquela criança foi ouvindo. Hoje no cenário político, não importando o cenário político, aquela pessoa tem aquele medo. Aí eu tive medo na época da gestão tal. Tem aversão. Eu tive médico, eu tive medo, né? Eu tive medo na gestão do Collor, tive medo disso. Então o medo não é da gestão de agora. O medo, essa crença limitante já é lá da infância. Que já foi embutido, né? Então hoje tem medo de... Então não vai vencer, não vai romper. Então, sabe como é que eu digo? Que tem que trazer para si a consciência que eu preciso governar a minha vida. Eu decidi trabalhar, eu decidi que vou prosperar, sabiamente vou saber onde colocar os meus pés, aonde investir, mas esse medo, ele não pode dominar essa mente. Foi isso que eu tentei
convencer, trocar o chip lá, né? Tirar aquela mentalidade de que agora, o medo estava tão dominante que tirou até o dinheiro que tinha na poupança. Sim. Com medo que ia perder. Justamente. Ou seja, tem que ter sabedoria, cuidado, claro, tem que ter, mas essa crença limitante está fazendo com que essa pessoa venha passar o ano de 2023 sem prosperar. Sim. Porque está com medo. Isso é muito interessante, sabe? Eu gostaria sim de compartilhar um caso que eu atendi agora, dias atrás, mais ou menos um mês atrás, e era um caso de ansiedade, crises de ansiedade, ao ponto, né? Era um jovem, ao ponto daquele jovem não conseguir sair de casa. As crises de ansiedade eram tão fortes que ele tinha taquicardia, ele tinha sudorese, a boca dele secava, ele estava já com pânico de sair na rua. Então, ele veio para o atendimento e nós começamos e alguém ali. Que tinha fé, né? Alguém que tinha muita fé, que conhece ao Senhor. Caminhando, fazendo tudo certinho, tudo né? certinho, tudo como manda o figurino cristão. Só que quando chega numa terapeuta, o que acontece? A gente tem que vasculhar para saber a causa, o porquê que ele estava sentindo aquele medo, aquele pânico, por que aquelas ansiedades, aquela crise de ansiedade, sim, a ponto de paralisar ele em casa. E em determinado momento, ouvindo a história dele, ouvindo, né, o que passou na sua infância, descobrindo ali que teve um abandono de pai, teve um abandono de mãe, foi criado por uma terceira pessoa e de repente, quando chegou numa situação agora na sua vida adulta, aquilo tudo somatizou e paralisou a vida dele. Aí o que aconteceu? Em dado momento, eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse para ele assim: eu quero saber quando você está passando pela crise, e isso é uma dica para você. Uma dica para você identificar as suas crenças limitantes. Então, pega essa chave aí. Eu perguntei para ele assim, ó, o que você pensa na hora que você está tendo essa crise de ansiedade? Para meu espanto, ele soltou 4 respostas espontâneas. Ele não pensou. Ele simplesmente falou uma atrás da outra. Eu disse, opa, espera aí. Então ele falou assim, ó, não cheguei aonde eu queria chegar, não conquistei o que eu queria conquistar, não fiz o que eu deveria fazer e o que eu fiz de errado. Mas o que me impactou foi a forma rápida, espontânea que ele falou. Então, o que acontece? Ele estava sendo oprimido por uma crença, ele estava acreditando naquilo dali, que ele não chegou aonde ele queria chegar. Então, assim, ó, todo o seu... E dentro, e conhecendo o Senhor. Conhecendo ao Senhor. Mas preso por causa das dores, por causa do ambiente, por causa das feridas emocionais que foram acumulando no seu coração, determinado momento potencializou e ele começou a ter essas crises. Por quê? Porque a sua mente foi afetada por esses pensamentos. A renovação da mente não aconteceu. Então, quando ele começava a pensar, eu não cheguei onde eu queria chegar, quando ele começava a pensar, eu não conquistei o que eu queria conquistar, e vinha numa sequência, eu não fiz o que era para fazer e o que eu estou fazendo de errado, ele estava dentro de uma crise de ansiedade por causa de crenças limitantes, ele estava acreditando naquilo dali. Aí eu simplesmente disse para ele, aqui está a chave que vai te tirar dessas crises de ansiedade. O que a gente fez? Transformou essas frases negativas, limitantes, para uma poderosa ferramenta de fé. Então, nós pegamos e fizemos um exercício, onde ele começou a praticar. Então, nós fizemos assim, ó, na frase que ele dizia assim, ó, não cheguei aonde eu queria chegar, nós fizemos uma transformação nessa chave. Nós dissemos assim, qual o planejamento eu preciso fazer para chegar a conquistar os meus objetivos? Nós simplesmente derrubamos aquela fortaleza na mente dele que estava sendo construída de impossibilidade. Quando nós falamos assim, não conquistei o que eu queria conquistar, nós dissemos assim, ó, quando essa mensagem vir no teu coração, na tua mente, tu vai respirar fundo
e você vai soltar o ar, e você vai respirar novamente, você vai soltar o ar e você vai dizer para você mesmo: calma, eu vou chegar lá. Destronamos mais uma fortaleza Sim. naquela mente. Quando ele diz assim, ó, não fiz o que eu deveria fazer, você vai dizer assim, ó, eu estou pronto para fazer o que precisa ser Chegar feito. lá. Chegar E lá. na última, o que eu fiz de errado, porque havia uma cobrança, porque justamente por ele ser uma pessoa de fé, justamente por ele crer no Senhor, justamente por ele fazer tudo certinho, de repente ele se pegou: Sim. o que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? O que eu estou fazendo de errado? Quem nunca se fez essa pergunta? Poxa, mas o que eu estou fazendo de errado? Então nós mudamos essa frase. Nós colocamos assim, ó, o que eu não devo fazer de errado que as pessoas fizeram comigo. Para que ele não repetisse os mesmos erros, para que ele desfocasse daquela culpa. Então, naquele momento ali, em 2 semanas que ele trabalhou essas perguntas, ele já conseguiu sair de casa, ele voltou a frequentar os cultos, ele voltou a se relacionar com a família dele, e hoje ele está vivendo uma transformação na sua vida. Por quê? Porque ele era alguém de fé, mas que estava vivendo crenças limitantes, e essas crenças limitantes levaram ele a viver crises de ansiedade. E daqui a pouco ia pedir para morrer também, porque chega uma hora que é tomado por... Mas sabe qual é que é o nome disso? Se chama autorresponsabilidade. É não colocando a culpa, poderia ter colocado, ó, foi na ausência do pai, na ausência da minha mãe, na dureza da minha família, ou na ausência disso, ou seja, colocando o nome em coisas, porque a crença limitante, nós temos a capacidade de colocar o nome em coisas. Exatamente. Eu não consigo vencer. Geralmente o não vem na frente. O não e a culpa em alguma coisa. Eu não tenho uma autoestima estabelecida. Eu não me amo quando eu me olho no espelho. Ausência de mãe. Ausência de pai, ausência de uma palavra, ausência de uma presença, a ausência da mãe que não elevava a autoestima da filha. Né? Colocar vestir de qualquer jeito, porque criança vai. Não é colocar o nome nessas coisas vai fazer com que a crença continue ali. Exatamente. Agora, trazer uma autorresponsabilidade. Peraí, está nas minhas mãos. Deus me escolheu, Deus me chamou. Eu vou pegar essas crenças. Na verdade, na terapia, uma das coisas que você que vai estar em casa vai estar se perguntando, mas pastora, como que eu faço para mudar algumas crenças que eu estou me identificando? Um dos pontos mais importantes que eu acho, né, e tenho convicção também, é você pegar um papel e colocar. Justamente. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. Eu não consigo falar em público. Eu não consigo ficar em lugar onde tem muitas pessoas. Eu não consigo receber amor. Eu não consigo abraçar. Eu não consigo dar uma palavra assim de otimismo. Eu sou sempre para baixo, sempre depressiva. Coloque aquilo ali no papel. Você vai colocar lá, eu não me amo. Eu não consigo me olhar no espelho. Quantas pessoas não conseguem se olhar no espelho? Quantas mulheres, elas têm tudo na sua... Eu atendi faz alguns anos uma jovem, uma mulher, que ela disse que em toda a casa dela, eu poderia entrar na casa dela e eu nunca ia achar um espelho, a não ser um pequenininho no banheiro para o marido fazer a barba. Sabe por quê? E ela era linda, ela é linda. Porém, para ela, o espelho era o pior inimigo da vida dela. Que crença limitante era essa? Uma crença limitante que fez com que ela não se olhasse, ela não se amasse, ela não se cuidasse, ela não fosse apaixonada pela pessoa mais especial que ela mesma. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, a paixão que ela não tinha por ela não tinha pelo marido. Por quê? Porque ela não se amava. Ela não se olhava. Então, daquele dia em diante, foi trabalhando, até que um dia ela me ligou e disse assim, consegui pôr um espelho no meu quarto. Nossa! E consegui me olhar no espelho. Nossa. Mas eu não estou me aceitando. Eu disse, agora você vai fazer o quê? Você vai colocar no papel.
Muito Ela interessante dizia isso. assim, mas olha o meu cabelo, olha a minha orelha, porque constantemente a mãe dizia, olha o teu cabelo, esse cabelo é duro. Meu Deus, até me arrepio. Esse cabelo é assim. E aquela mãe colocou tanto aquilo na cabeça daquela criança que ela cresceu e ela não gostou do cabelo dela. Ela nunca gostou. Ela nunca aceitou o cabelo dela. Então, Nossa, até que trabalhar naquilo ali, ela começar a se olhar no espelho e aceitar os cachos que ela tinha, aceitar os olhos, e olha, olhos verdes ainda. Então, aceitar os olhos dela. Então, uma crença limitante que roubou mais de 30 anos meu daquela mulher. Deus, meu Roubou mais Deus. de 30 anos. Nossa, E hoje, ela poder se olhar no espelho, se amar e ver a beleza que ela tem, não só por fora, porque primeiro ela se autoaceitou dentro dela. Então foi trocado aquilo ali, porque começou a escrever. Eu não, eu isso, eu aquilo. E cada palavra que você escrever na sua lista, não importa se a lista é enorme, de repente você vai dizer, pastora, minha lista é muito grande, não importa. Você vai fazer a sua lista e do lado você vai trocar a palavra. exatamente. Do lado, eu não consigo vencer. Eu sempre vivo derrota. Você vai colocar do lado, eu vou vencer. Na verdade, a crença limitante ela tem uma linguagem própria. Tem uma É a linguagem. linguagem da impossibilidade. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Eu vou viver de novo uma derrota. Eu não dou certo no amor. Hoje alguém falou isso para mim. Eu ministrando, atendendo no telefone. Disse, pastor, eu não dou certo no amor. É uma crença Eu limitante. disse, não, você dá certo no amor. Tanto que Deus te amou. O Pai te amou. Eu quero deixar essa mensagem que foi forte, desceu agora. Deus te ama. Antes de você procurar um amor para a tua vida, você precisa se amar. Você precisa aceitar o maior amor, que é o amor de Deus por você, que entregou o seu filho na cruz do Calvário, que olhou para você. A Bíblia nos diz que ainda em fome no ventre, ele já nos amava, já nos conhecia. Sim, forte essa palavra. Nossos dias estão contados na palma das mãos de Deus. Ele te ama, ele te chama, ele te fez promessas, ele escreveu teu nome no livro da vida. Como que você ainda procura um amor para a tua vida, se você já tem? Você já encontrou, basta trocar a crença. Então eu comecei a ministrar. Então ela disse assim, então eu não vou continuar chorando, senão você não vai mais chorar por homem. Você vai pedir para Deus um companheiro de vida, alguém que vai olhar para você e vai amar a mulher que você é, os olhos que você tem, trabalhadora como você é. E foi trocando aqueles drives. Daqui a pouco ela, assim no telefone, ela chorava e dizia, meu Deus, então eu não preciso mais chorar. Eu disse, não, você não vai chorar. Você vai pedir a Deus um homem que venha amar você, manter essa mulher extraordinária que Deus gerou em você. Então é trocando a crença. Então essas impossibilidades, como disse a pastora Michele, eu não posso, eu não consigo, eu sempre estou falindo, trazendo autorresponsabilidade. Eu estou sempre falindo. Quantas a gente ouviu isso? Nossa, muitas. Você não precisa se culpar, você precisa trazer essa autorresponsabilidade para você. Peraí. Eu sempre estou falindo, agora eu não vou falir. Ah, mas foi o meu sócio sempre está puxou meu tapete, me traíram, me abandonaram, na hora do bom negócio pularam fora e me deixaram a ver navio. Troque isso, não foi aquela pessoa. Traga a autorresponsabilidade. Peraí, eu falhei. Eu não monitorei meu sócio. Sim. Eu não cuidei da minha empresa como deveria cuidar. Quantas vezes a gente já ministrou com pessoas que faliram e disseram, mas foi meu marido que me traiu, levou tudo. Não, traga a autorresponsabilidade. Peraí, o que eu fiz de errado? Isso é muito interessante, muito interessante. Vou mudar. Não vou mais deixar as coisas assim. Eu vou cuidar. Ah, eu perdi o meu marido me abandonou, me deixou. Não, peraí, o que você fez para que ele fosse embora? O que faltou para que você fizesse, para que você monitorasse essa circunstância e mudasse a tua vida? Então, são crenças que a gente trazendo essa autorresponsabilidade, peraí, hoje o governo é outro. Se eu vou prosperar, eu vou prosperar.
Eu vou procurar caminhos, Deus vai me abrir caminhos que eu sei que eu vou prosperar. Porque se eu prosperar, muitos vão receber esse transbordar da minha vida, e não importa como vai a nação, Deus vai mudar a minha vida. Com Deus vai certeza. me prosperar, porque a nossa crença limitante foi trocada. Peraí, eu estou esperando, se o governo der certo, eu vou prosperar. Não, o governo não deu certo, agora eu vou falir. Não, não. Sabe aquela mãe, né, que quando dava sol, dava água mineral para o filho vender. E quando chovia, dava guarda-chuva para o filho vender. Ou seja, não importou. Ali ela não tinha crença limitante para arrecadar. Porque Justamente. ela compreendeu que com chuva ou com sol, ela ia ter um retorno financeiro para sua casa. É isso. E Eu hoje, também. hoje tu compartilhou algo tremendo, Foi né? muito Que tu tremendo. foi no mercado, compartilha, porque para que essas pessoas compreendam que não importa o nível, sempre vai dar, Deus sempre vai te dar uma oportunidade Isso. na mão. Eu já vou compartilhar, né? Depois eu gostaria de compartilhar mais um testemunho, né? Justamente disso que você estava falando, dessa crença limitante. Hoje eu fui no mercado e lá no estacionamento tinha uma menina de 9 anos. 9 anos. Ela tinha um cano PVC e ali estava cheia de pulseirinhas feitas. Aí ela veio para vender para mim, posicionada, não veio pedindo ajuda, ela veio apresentar. Como é que era a postura dela? Toda retinha, posicionada como alguém que Vou tinha até um anotar isso pra produto, compartilhar algo. como alguém que tinha um produto muito bom para vender, para apresentar, completamente apresentada, com uma bolsinha do lado. E ela veio e me abordou e disse assim: é você que faz essas pulseiras? Ela disse assim: sim, sou eu. Eu brinquei com ela assim: muito lindo o seu trabalho, realmente muito lindo. Só que eu falei para ela assim: puxa, que pena, eu só tenho cartão. Aí ela olhou para mim e ela disse assim: não tem problema, eu tenho Pix. Uau! E aí ali então... Que mente! Nossa, foi menina de 9 anos, uma empreendedora nata, com uma excelência de atendimento, um produto lindo, bem feito e completamente já preparada, já converteu o não Isso. que eu disse para ela. Em uma possibilidade. Ela trouxe a autorresponsabilidade. Não, peraí, se alguém disser eu não tenho dinheiro, peraí, eu tenho Pix. Eu tenho Pix. Então foi muito tremendo. Ali para aquela criança não tinha crença limitante, não tinha impossibilidade. Não tinha. E ela olha estava certa de que ela ia vender. E olha, para ela estar com 9 anos vendendo algo é porque com certeza a situação da sua casa necessitava. Só que dentro dela, a gente fazendo essa leitura corporal, primeiro a postura de quem já... Uma postura reta. De quem é empreendedora. Muito. Segundo, ela não esperou ter recebeu. Ela não veio com uma pedir desculpa. ajuda. Não, sabe? Porque veio... muitas pessoas que vendem algumas coisas e assim, ela não elas te deu vêm, uma desculpa. Elas vêm assim com um ar de pedindo ajuda e tal. Mas ela não, ela veio apresentar o produto dela. Bem feito, porque ela sabe o que ela fez. Bem feito. Ela sabe o que ela fez, ela sabe quem ela é. Isso aí não, isso aí com certeza o pai e a mãe estão de parabéns. Porque exatamente. Ela tem uma postura. Isso aí. É claro que alguns vão dizer, 9 anos, estava lá trabalhando e coisa. Mas, olha, eu vou falar pra ti, eu tive orgulho daquela menina. Ela vai ficar ali pouquinho tempo. Eu tive orgulho de ver a postura, o posicionamento dela, o trabalho dela e a forma com que ela me convenceu. Ela quebrou meu argumento. Ela não te deu uma desculpa. Não, ela quebrou meu argumento. Que pena. Simplesmente ela quebrou meu argumento. Sabe o que trouxe a lembrança? Todas as vezes que a gente encontra alguém assim, a gente já pode dizer qual é o futuro dela. Exatamente. Sabe? A gente vê que o futuro dela vai ser um futuro de conquistas financeiras extraordinárias, porque a postura dela já falou quem ela deseja ser e deseja ser. Isso. E eu também gostaria de estar aqui compartilhando mais um atendimento terapêutico que mexeu muito comigo, mexeu muito a história, sabe, o contexto da história, porque como nós estamos falando acerca de fé e acerca de crenças limitantes, muitas das vezes nós como cristãos, nós viemos o culto
procuramos fazer tudo certinho, tudo de uma forma como manda a palavra do Senhor, mas às vezes nós nos deparamos em algumas situações que nos paralisam, assim como nós estamos aqui conversando, e de repente você está se identificando com algumas coisas, e talvez você vai se identificar com essa história que eu vou trazer aqui agora para você. Era uma moça, uma mulher, né? Já passou seus 40 anos, né? Já tinha passado seus 40 anos, e no relato dela, ela tinha alguns bloqueios, ela tinha algumas tristezas, e nós fomos puxando a história dela, e ela disse assim, olha, meu pai foi uma pessoa muito amorosa, mas a minha mãe foi uma mãe muito enérgica, uma mãe muito forte, uma mãe muito firme. E eu me lembro que quando eu tive 2 anos de idade, o meu irmão nasceu. E quando ele nasceu, eu perdi o colo. E eu nunca me lembrei, até os dias de hoje, de ter recebido um carinho da minha mãe, de ter recebido um abraço, de ter recebido um eu te amo. E isso, eu me tornei uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito dura, uma pessoa, sabe, que não tinha assim uma sensibilidade. E aí nós fomos trabalhando ali na sua história, e então nós fomos buscar como era a sua mãe, como era a sua avó, como foi o contexto, a história familiar. E ali nós podemos perceber que era o jeito da sua mãe, que era a forma da sua mãe ser, que não era que ela não amava sua filha. Era a linguagem que ela era tinha. A linguagem de amor que ela tinha, era a forma que ela tinha de se expressar. E ali nós fomos abrindo o entendimento dessa mulher, e então nós, como ela mora perto, né, da sua mãe, eu disse assim para ela, e a sua mãe já estava com um pouco de idade, então eu falei para ela assim, por que você não experimenta então e você tenha um momento a sós com a sua mãe, um momento que você vai lá, que você vai agradecer a sua mãe por tudo que ela fez, porque ela começou a relatar o quão extraordinário era sua mãe, como ela criou 12 filhos, como ela conseguiu ali administrar essa família, como ela conseguiu administrar esse lar. Eu disse assim, então vai lá, exalte as qualidades da sua mãe, agradeça a sua mãe, tenha um momento com ela, e você dê o abraço que você tanto está esperando. E aquilo lhe chocou, por quê? Porque a vida toda ela acreditou que a mãe não amava ela. Sim. E de repente... E a mãe amava muito. E a mãe amava muito. E de repente, nessa conversa terapêutica, nesse momento em que você para e pede ajuda para alguém especializado, profissional, que conhece, né, da área terapêutica, para te ajudar a resolver esses problemas internos, ela procurou essa ajuda. Então ali nós pudemos orientar, e eu disse para ela, por que você então não experimenta e não faz? Então, na outra semana, nós voltamos a conversar, e ela disse assim, eu preciso te contar o que aconteceu. Eu fiz isso que você me falou. Eu tive um momento com a minha mãe, e sabe, eu falei para ela, eu agradeci ela, e eu abracei ela, eu beijei ela, eu cheirei ela, e sabe o que aconteceu? Minha mãe ficou tão feliz, tão feliz, tão surpresa. E ela disse assim, e ali eu vi como realmente a minha mãe me amava. E ela disse que ela repetiu isso por 3 dias seguidos, a ponto de chegar a hora que a mãe ainda estava deitada na cama de manhã, e deitar do lado da mãe e ficar naquele aconchego, ficar naquele cheirinho. E o mais interessante, o mais extraordinário, que no 4º dia, ela não teve tempo de ir na casa da sua mãe. Como elas moram perto, dá para ver uma casa da outra, ela simplesmente abanou para sua mãe. E ela disse assim, espera aí minha filha, eu estou correndo aí para te dar um cheiro e um abraço. Como uma crença limitante nos impede de viver coisas extraordinárias, coisas grandiosas em Deus, porque simplesmente nós acreditamos naquilo que muitas das vezes não é a verdade. Sim. Não é a verdade de Deus sobre a nossa vida. Então, você que está se identificando, pode ser assim, mas pastora, como que eu vou conseguir identificar? Talvez você não vá ter acesso a uma terapia, mas eu digo para você, busque ajuda. No papel. Você precisa se questionar, você precisa colocar no papel, você precisa perguntar os porquês. Porque
a sua fala e a sua forma de escrever vai denunciar o que está no seu coração. Fique a sós, né? Aquilo Vai que a sós. Sim, aquilo que Fique a realmente sós. você acredita. E a partir desse momento você vai poder, então, derrubar essas crenças limitantes, pegar o poder da palavra do Senhor e trazer essa transformação na sua mentalidade. Então, pastora, para que a gente possa Incrível, né? encerrar, né, esse momento terapêutico, esse momento tá tão gostoso, tão Tá bom. maravilhoso. E sabe o que eu lembrei? Olha o que a palavra de Isaías diz. Isaías 14 e o versículo 24. Certamente como planejei, assim acontecerá. Como Isso. pensei, assim será. Toda palavra que nós encontramos na Bíblia fala de uma reprogramação. Porque a Bíblia diz assim, que aquilo que, assim como eu imagino, assim é. Então, assim, ó, a crença limitante, na verdade, são conexões de neurônios. Então, quando você compreende que você pode mudar a tua mentalidade com a renovação em Cristo. Então, servir a Deus é você renovar a tua mente. Resolvendo a tua vida com o passado. Ressignificando a tua história. Pegando as dores, colocando, se for necessário, coloque no papel. Fale com a tua voz, fique a sós com Deus. Coloque assim um fundo musical, não coloque louvor com letra, coloque um fundo musical. Pegue um caderno e comece a anotar tuas crenças limitantes, as que não são suas, que você vai eliminá-las da tua vida. Então você vai fazer uma lista, você vai colocar outra palavra do lado, transformando aquela crença limitante e mudando ela para que a tua vida seja impactada, para que você saia desse período de dor, de tristeza, de frustração, de autoestima baixo. Quantas vezes você já pediu para que o Senhor te levasse? Ou quantas vezes a tristeza invadiu a tua alma? De repente você está aí sozinho pensando assim, agora, o que eu vou fazer? Ninguém me ama, ninguém me aceita. É porque primeiro você precisa resolver com você mesmo. Às vezes a gente tem o hábito de dizer que o nosso pior inimigo é nós mesmos. Porque a tua mente fala, você recebe, você alimenta a dor, você alimenta, não resolva com o passado. Sabe, defina que esse ano de 2023 é um ano em que você vai romper essas crenças limitantes, que você vai viver o novo, que você vai resolver com o teu passado, que você vai trocar toda essa mentalidade, compreender que pessoas têm reações porque têm reações do seu passado, daquilo que elas viveram, daquilo que elas receberam, das frustrações que elas viveram. Pais às vezes dão aquilo que receberam, mas hoje você tem a possibilidade de trocar tudo isso, de resolver com o teu passado, de dar amor enquanto os teus pais têm vida, de resolver com pessoas do passado enquanto elas estão vivas. Então, às vezes você é limitado, você não consegue dar abraço porque você não recebeu. Mas hoje, se você trocar essa palavra, eu não consigo, com eu vou dar um abraço, você vai perceber que além de resolver com o seu passado, você vai renovar a tua mente e você vai dar amor àqueles que não receberam amor dos seus antepassados, mas você, porque você tem sido restaurado, curado, livre, você vai poder ser feliz e dar amor. Por isso eu deixo essa mensagem para você: se ame, se olhe no espelho, tire essa cortina que você tem aí, esse pano que está tampando o seu espelho, comece a observar, você só tem uma vida, você não vai ter outra chance. É a única vida que você tem. E outra coisa, o que você tem na tua vida é o hoje. O amanhã é amanhã, mas o hoje é o que você tem. Então resolva a tua vida hoje, defina a tua vida hoje e viva o ano de 2023. Uma vida nova, um tempo renovado, uma mente renovada, uma alma curada, um coração limpo, sabe? Livre do medo. A Bíblia nos diz, lançando fora todo medo. Se você buscar no Senhor, você vai viver sem medo. E você vai viver a novidade de Deus para a tua vida. É isso aí.
né? Estamos aqui finalizando, mensagem poderosa, uma palavra poderosa. E se você está passando por esse momento em que você não entende por que você oscila tanto na fé, pare, pense, comece a analisar, coloque na mesa, coloque os pingos nos is, sabe? Eu posso dizer por experiência própria, durante muitos anos eu fiz tantos questionamentos que eu não tive resposta, porque eu simplesmente pensava que orar e jejuar era a única opção que eu tinha para resolver problemas, mas na verdade problemas emocionais precisam ser colocados, expostos na mesa, num caderno, numa folha, pedindo ajuda para um terapeuta, para um conselheiro, porque são problemas emocionais, são traumas, dores, feridas, crenças limitantes, como nós falamos hoje. Então busque ajuda, não leve esse fardo sozinho, busque ajuda, busque conselho, busca quem possa te ajudar. Pessoas tiraram a sua vida, pessoas se suicidaram, porque essas crenças eram tão grandes, tão fortes, tão alimentadas, tão fortes, que levaram elas a tirar o bem mais precioso delas. Justamente. Então, nosso conselho para você: busque ajuda enquanto há tempo, busque. Você não precisa levar esse fardo sozinho, né? Busque nas nossas redes sociais, que vão estar na descrição desse vídeo. Nós estamos aqui para te servir, para te ajudar, para liberar uma palavra sobre a sua vida. E nós queremos encerrar aqui dizendo muito obrigado, que você seja tocado por essa palavra, que você seja renovado, que isso traga transformação na sua vida. Então, muito obrigado e até o próximo. Até o próximo momento. Muito obrigado, pastora. Amém. Por ter participado, compartilhado da palavra, sim, elas dos testemunhos. Seguirem nós lá no Instagram, Michele da Rocha. Vai estar ali na descrição do nosso Elisete vídeo. Bruni. E eu quero deixar uma palavra para você. Mude a partir de hoje, decida viver uma mudança, ressignificar a tua história. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo Aviva Cast. E não esqueça de compartilhar essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai trazer muita transformação. Um beijo.